A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcius. Olá, amados irmãos, é com muita alegria que daremos início à nossa abençoada leitura, mas antes faremos a prece inicial para harmonizar o nosso ambiente de leitura, elevando os pensamentos ao alto, mentalizando Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre. Primeiramente, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida tranquilidade, serenidade e discernimento, para que possamos assimilar os conhecimentos transmitidos no dia de hoje, a fim de colocarmos em prática no nosso dia a dia, através do desenvolvimento ilimitado da prática do bem. Desta forma, almejando e alcançando o progresso moral e intelectual. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 43. O que fazer para se salvar? Parte 1. Certamente que a salvação deve fazer parte das buscas daqueles que, encontrando-se na terra, com a noção da imortalidade do espírito, sabem que a vida é uma oportunidade de crescimento. Somente o aluno absolutamente irresponsável frequenta uma escola sem compromissos com os exames regulares, ou com a possível reprovação ao final do período. Para indivíduos que não tenham despertado para os sublimes deveres escolares do espírito encarnado, certamente que o despreparo e a indiferença os conduzirão a um mundo novo. No entanto, para todos os demais estudantes da alma para os quais a vida e a terra são a matrícula e a escola do aperfeiçoamento, as preocupações com o sucesso ou fracasso ao final do período deve incomodar de acordo com a sua maturidade no entendimento da importância da evolução. Há os que vão à escola porque a veem como um dever que lhes foi imposto por seus genitores, sem vontade própria no aprofundamento dos ensinamentos, desinteressados no cumprimento ou na repetição das lições não aprendidas, imaginando que conquistarão notas através da fraude no momento do exame, copiando de colegas mais esforçados. Há os que frequentam as aulas com a indiferença dos que são levados pelos dias e meses, esperando com ansiedade o momento das férias. Fazem lições, copiam cadernos, mas sem o prazer de quem estuda com afinco. Não imaginam que a escola os está preparando para a vida adulta, e assim não veem muito sentido nas tarefas e exercícios aos quais se submetem, mais por rotina do que por satisfação. Decoram os livros e, graças a uma conduta mecânica, mesmo sem compreenderem o âmago das coisas, conquistam as notas por responderem as mesmas palavras que ouviram dos mestres. Por fim, aos que vivem a escola como se fosse o pão de suas vidas, que desfrutam cada ensinamento, que se encantam com as descobertas da ciência, as maravilhas da matemática, as regras do bom falar e do bem escrever, as noções variadas que lhes vão sendo transmitidas por pessoas mais capacitadas. Alunos que não se contentam com o currículo mínimo que a escola oferece e que, interessados
esmiuçam livros, pesquisam por conta própria, realizam lições não solicitadas pelos mestres e se destacam, não pelas notas excelentes que conquistam, mas sim por serem exemplos de devotamento e por transformarem em prazer aquilo que aos outros alunos pesa como um dever, como um castigo ou como uma farra. Se a reprovação pode rondar o imaginário desses três últimos tipos de alunos, para o que vê a escola como um prazer de aprender, nada o intimida, nada o atormenta, nada o assombra, porque ele sabe que a aprovação final lhe é garantida pelo efetivo aprendizado, e não pelos mecanismos artificiosos dos pesos, contas e notas, segundo algum critério aleatório da pedagogia dos homens. O bom aluno não teme os exames, não tem receio de professores, não se atormenta com lições de casa, não se aborrece com exercícios extras, nem está fixado na competição por notas. Deseja saber e se encanta quando aprende o funcionamento das coisas. Desvenda o mistério do mecanismo biológico, compreende o porquê de certas fórmulas matemáticas. Plenamente a harmonia com a natureza racional que o empurra para o aprendizado, vive como um interessado filho do Pai, aquele que é soberana inteligência do universo. Então, cumpre com prazer os ditames dessa filiação celeste, encantando-se com cada lição que o leva a entender melhor a vontade do Criador. Ao contrário, os maus alunos pouco se interessam em corresponder aos esforços daqueles que os sustentam na aula, que lhes pagam o estudo, que lhes fornece material, lanche e oportunidade de crescimento. Mal baratam os esforços dos genitores, fazendo-os gastar seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos e suas vidas, atirando na lata do lixo todas as oportunidades recebidas, sem aproveitá-las adequadamente em seu próprio benefício. Então, nas horas de avaliação final, como as que a Terra e os seus habitantes estão vivendo, duas classes de alunos não precisam se preocupar com os destinos, porquanto suas condutas já os definiram indubitavelmente. São eles os alunos irresponsáveis, indiferentes, farristas, gozadores, maldosos, dilapidadores do patrimônio do Pai, destruidores da escola, já definiram o destino para um mundo novo que os aguarda. Os alunos dedicados, aplicados no prazer de aprender, de se aperfeiçoarem, de cooperarem com os mestres para fazer valer cada linha dos ensinamentos, melhorando todos os dias com a convivência das lições aprendidas, generosos companheiros dos professores, estudantes valorosos e entusiasmados com a vida, aqueles que representam os seres idealistas a serviço das causas da humanidade, que enfrentam as lições sem resmungos, sem queixas, que agradecem o esforço de seus tutores, que se devotam no cumprimento de seus conselhos e trabalham sem dar trabalho. Estes já estão matriculados nas novas etapas evolutivas no novo mundo. O problema é a definição do destino dos alunos intermediários, aqueles que se localizam entre estes dois extremos e que certamente correspondem à maioria dos encarnados, que já não são tão maus alunos, mas estão conscientes de que não se dedicaram à escola como deveriam. Todos desejam a aprovação final, mas estando a escola nos períodos finais que antecedem a apuração dos valores, como reverter a situação ou conquistar merecimentos que possam ajudá-los na definição favorável do destino, afastando o risco da reprovação? Como fazer para, contanto, com a complacência da misericórdia, obter ao menos uma autorização provisória para a matrícula para o novo ano, ainda na escola terrena? Essa é a angústia da maioria dos estudantes. Dos seres humanos que nesta escola do mundo
sabem que não foram os melhores alunos, apesar de também não terem feito, segundo supõe, nada tão grave que faça merecer a mudança de escola. Serei capaz de alcançar a salvação? Pergunta-se o indivíduo mediano, quando pensa nas questões intricadas da seleção entre o joio e trigo. Vivi de maneira leviana todos os meses de aulas. Serei capaz de demonstrar ter aprendido o suficiente para estar entre os que poderão ser alunos na mesma instituição educacional no ano que vai se iniciar? Onde devo concentrar meus esforços neste último momento de estudo, antes dos exames finais? Onde encontrarei estabelecidos com clareza os critérios que me ajudem a escolher caminhos seguros de transformação? Será que, se doar todos os meus bens, conseguirei uma tolerância da diretoria para uma nova chance na Terra? E se eu fizer um testamento, se me ajoelhar e realizar as penitências que os religiosos me recomendarem, conseguirei sensibilizar as autoridades escolares? Se eu rezar todas as rezas, se frequentar todas as cerimônias, se bater no peito confessando minhas culpas e me arrepender do mal que fiz, será que conseguirei permanecer no novo mundo no qual a Terra está se transformando? Todas essas perguntas fazem parte das angústias de muitos que, conhecendo com clareza os próprios equívocos, não estão seguros acerca da possibilidade da aprovação. Mesmo aqueles que se julgam bons porque deram coisas ou que fizeram coisas meritórias, mas para conquistar os prêmios do mundo, ou que se acostumaram às rotinas sem profundidade, carregam a consciência mesclada de dúvidas ou incertezas sobre o destino que os espera, porque, lá no mais profundo de suas almas, sentem que a salvação não depende essencialmente dessas coisas. Mas então, onde encontrarei, pergunto a você, querido leitor, o caminho a seguir para compreender a essência que nos permite almejar a condição de escolhido, garantindo a salvação nesta transição que se acelera? Recorde algumas frases que, como um aluno da escola da vida terrena, certamente já escutou de seu diretor espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não seria a palavra imprecisa e pobre deste que lhe escreve a chave para a compreensão dos caminhos da salvação. Eles já estão delineados há muito tempo, quando a Escola Terra abriu suas portas para o novo ciclo de ensinamentos mais luminosos e enriquecedores, quando o próprio diretor foi à sala de aula estar com os alunos e ajudá-los nas lições, mostrando como se faz. Então, se pese em seu coração a dúvida sobre estar no rol dos escolhidos ou de como proceder para que nele possa figurar, voltemos às velhas lições ofertadas pelo nosso amorável diretor. Não se enfadonhe em lê-las com atenção. Pode ser que você já as tenha ouvido, mas de verdade, se as tivesse escutado e entendido, certamente não teria as dúvidas que o atormentam a respeito do destino que os espera. Se já as tivesse assimilado, não teria dúvidas acerca da salvação. João, capítulo 12, versículos 42 a 50. Contudo, muitos das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque prezaram mais a glória que vem dos homens do que a glória que vem de Deus. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo a fim de que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim a julgar o mundo, mas a salvar o mundo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, essa o julgará no último dia.
Pois eu por mim mesmo não falei, mas o Pai que me enviou, esse mesmo me tem prescrito o que devo dizer e o que devo falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo como o Pai tem me dito. Escutar e conhecer os ensinamentos do Cristo sem lhes prestar atenção significa desprezar as orientações do diretor da vida acerca de como são as regras de aprovação nos exames. Então, a nota ruim que obtiver não será fruto da maldade dos professores, e sim do descaso do aluno indiferente, que não conseguiu conquistar a nota de aprovação. Não penetre no caminho religioso escolhido como quem vai ao passeio ou à festa bem vestido, mas indiferente. Não aprender a lição por não praticá-la significa desperdiçar a oportunidade. Lucas capítulo 21, versículos 29 a 36. Propôs-lhes uma parábola. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com excesso no comer e no beber, e com os cuidados desta vida, e que aquele dia venha sobre vós, de repente como um laço. Pois há de vir a todos os que estão sobre a face da terra. Vigiai, porém, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e para que possais manter-vos na presença do Filho do Homem. Quando os sinais se tornaram tão claros, a natureza, demonstrando as realidades decisivas através de todas as transformações que apontam para a aproximação de tão importantes mudanças, chega a hora de o aluno fazer um balanço de como está a sua situação escolar. Não lhe seria mais adequado aprofundar-se em matérias que mais pesam no cômputo dos exames finais, visando a aprovação? E que matérias seriam estas? A espiritualização é indispensável. Tratar de não tubar a mente e o coração com os excessos materiais, aqui simbolizados pelo muito comer e pelo muito beber, além de não se iludir com os cuidados desta vida nas buscas materiais infindáveis e avassaladoras, porquanto todas estas coisas são laços, armadilhas que prendem ao mal e impedem prosseguimento no novo mundo. A todos os seres humanos chegará a hora do exame, sem exceção. Por tal certeza, esteja com a bagagem leve, pronta, vazia das coisas do mundo, para que a avaliação redunde em uma aprovação decorrente do predomínio das coisas da alma sobre os cuidados da matéria e os vícios dela decorrentes. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor confiou a direção da sua casa, para que a tempo dê a todos o sustento? Feliz aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: meu Senhor, demora-se, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que este não espera e na hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e pô-lo-á com os ímpios. Ali haverá o choro e ranger de dentes. Se você está no mundo, tem incumbência na condição de servo fiel. Há de auxiliar a todos os que rodeiam, de velar da melhor maneira pela casa que lhe foi confiada, seja como chefe de família, como patrão, como governante
como funcionário público ou profissional de qualquer trabalho. Então, se estiver a postos cumprindo bem o seu dever de administrar o patrimônio sublime em favor dos que atende e que estão sob sua responsabilidade, alegrará o Senhor a sua chegada, porquanto demonstrou ser digno da confiança que ele lhe depositou. No entanto, se o servidor da confiança, assim que se ausentar o seu senhor, ao invés de cuidar bem de seus deveres em favor do abastecimento dos seus irmãos, passar a usar de violência, agressividade, arrogância e favorecer a si mesmo, abusando da confiança que lhe fora demonstrada pelo verdadeiro proprietário, incorrerá no grave delito de fraudar a boa-fé de seu patrão, surpreendido pela volta de seu amo, que o flagra na prática de tudo o que mais alegra o orgulho e o egoísmo. Será cortado ao meio e colocado junto com os impuros, no local onde haverá o choro e o ranger de dentes. Não seria isso uma referência ao mundo novo, para onde os maus serão levados e onde se enfrentarão com as mazelas que lhes são próprias? Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada segundo sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, aquele que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que havia recebido 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegado também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Novamente, refere-se Jesus à necessidade de ser útil para que corresponda à confiança que o patrão deposita em seu ombro no dever de administrar a sua casa durante a sua ausência. Respeitando as diferentes capacidades, o amo sabe dosar os valores atribuídos a cada um, mas igualmente sabe lhes dar o mesmo prêmio se desempenham as tarefas que lhes foram assinaladas. No entanto,
O preguiçoso, o inútil, o ocioso, o indiferente, o falsamente honesto que devolve o valor recebido sem nada lhe agregar de seu esforço, esse tem um destino bem diverso dos anteriores. E que valores seriam estes? Não mais moedas materiais apenas. Riquezas são todos os dons de que as criaturas são dotadas para a multiplicação das benesses, atendendo à vontade de Deus e às necessidades humanas. A inteligência, o conhecimento, os recursos da cultura e da tecnologia, o tempo, o discernimento, a saúde, a capacidade artística, a vontade firme, os bens materiais, o trabalho digno, dentre muitos outros, são as expressões do tesouro divino colocadas sobre as suas mãos. Multiplicar tais dádivas, transformando-as em alavancar do bem a serviço dos semelhantes, é produzir frutos, reproduzindo benefícios e beneficiados. Se você sabe escrever, ensine algum irmão analfabeto. Se formou em algum curso profissional, sirva-se dele para ajudar as pessoas, não apenas para ganhar dinheiro. Disponha-se a melhorar os outros. Preste um serviço voluntário com a riqueza de seus conhecimentos e conquistas. Se sabe cozinhar, ensine as pessoas interessadas no aprendizado de algum prato que lhes agrade, ao invés de privar o mundo das delícias que você já é capaz de produzir. Se você teme a concorrência, está demonstrando ser um mau aluno da vida, egoísta e vaidoso, orgulhoso do seu saber e pouco disposto a partilhar com aqueles que sabem menos que você. No mundo da competitividade, os que se deixarem arrastar por ela e modelam sua personalidade por essas disputas, enfim, já garantiram o veredito acerca do próprio destino. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Certamente, pelas palavras de Jesus, tais trevas não se localizam na terra, porque são trevas exteriores, um lugar diferente e doloroso, onde haverá prantos e ranger de dentes, para onde os maus, os indiferentes, os ególatras e egoístas, os preguiçosos e os servidores inúteis serão trasladados. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje. Hoje estamos diante de um capítulo, aquele que talvez seja o mais importante, pois ele nos mostra as condições para que possamos nos salvar, mas traz a compreensão do que seria essa salvação. Não a salvação pela perspectiva do dogma que muitas vezes é apresentada para nós, uma salvação sem esforço próprio, uma salvação sem que nos coloquemos na linha do trabalho, do aperfeiçoamento, do aprimoramento e da prática do bem. A salvação que é apresentada aqui neste momento é aquela que depende de nós, do nosso comportamento, da nossa modificação, seguindo verdadeiramente aquilo que Jesus, o diretor dessa escola planetária, nos trouxe como aprendizado. Essa leitura ela é tão importante, mas tão importante que ela merecia ainda mais uma atenção especial, e terá essa atenção especial. Divulgaremos este áudio hoje, um áudio mais longo. Divulgaremos o último áudio desse capítulo amanhã, complementando as duas partes, mas faremos um trabalho melhor. Faremos um áudio com a totalidade dos ensinamentos desse capítulo e vamos disponibilizar para que possamos novamente ouvir e assimilar isso em nossos corações, porque está dado o convite final para que possamos nos modificarmos e espalharmos esta boa nova. Tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.